E aí, nação santista, bem-vindos ao canal. Sou Arthur Washington, já peço para você se inscrever, deixar seu like, fortalecer o canal, vai ajudar demais, não vai te custar nada. Gente, Santos e Grêmio 1-1, empate com gosto de derrota, na minha opinião. Estava no estádio ontem, quarta-feira. É uma partida que o Santos afunilou ali o Grêmio, né? Empurrou o Grêmio para trás, mas que a gente mais uma vez, assim como contra o Bragantino, assim como contra o Atlético Mineiro, até próprio Fluminense, mas enfim, era o primeiro jogo do Vojvoda, ou até mesmo contra o São Paulo, que saímos a vitória, o ataque foi ineficaz. O ataque não aproveitou as oportunidades que teve e acabamos saindo com um empate amargo, mais uma vez. O Vojvoda está invicto, legal, mas tem que treinar esse ataque. Não tem condições da quantidade de gols que esse ataque erra. Seja Lautaro, seja o Tiquinho, que perdeu um gol absurdo, o Lautaro também no mesmo lance perdeu um gol também inacreditável, seja o Guilherme, que eu estou cansado de falar do Guilherme, até mesmo os meias, Barreal, o Roleiser, que chuta muito mal, não sei porquê. No treino ali, estava chutando mal, estava errando, e no jogo se respondeu. E o Barreal também, que no treino chutou leão de treino, mas no hora do jogo não acerta. Então, o treino de ataque em finalizações tem que ser um treino de ocasiões de jogo. Tem que treinar ocasiões de jogo no ataque. Eu acho que o Santos precisa melhorar nisso para que a gente possa vir com mais vitórias. No geral, o Grêmio teve duas oportunidades. Três, né, na verdade. Uma que estava impedido e o cara acabou chutando para fora sem goleiro. Acho que o André Pereba. E o outro, que dos outros dois foram gols. Um que bateu na mão do Edenilson, para mim foi mão, porque influenciou diretamente na jogada do gol. Se a bola não bate na mão do Edenilson, ia sobrar pro Luan Pérez que ia dar uma bica. A bola bateu na mão do Edenilson, foi pro pé do Alisson e foi gol. Gente, para mim isso não é ser santista não. Sendo bem honesto, não foi falta, não valeu o gol e foi muito bem anulado. E o segundo gol, que, gente, uma falha patética, vergonhosa. Essa falha aí do Luan Pérez com Escobar, com o próprio Alexis Duarte. O Edenilson passou livre ali, gente. Tinha um espaço ali maior que o universo. O espaço ali parecia que era a Terra e a Lua, gente. O Alexis Duarte e o Luan Pérez. E o jogador, o Edenilson, passa livre, 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 livre ali. Ninguém pra nada, nem dá um combate. Um gol ridículo, um gol patético. Vergonha ter tomado esse gol. E aí, lá no segundo tempo, e aí o Santos entra num modo alerta. Parecia que o Santos, antes do gol, tipo, chegava, tudo, jogou até melhor, mas não tinha esse anseio da vitória, sabe? Tipo, parece que eles já estão ficando, caindo na acomodação, já estão ficando meio acomodados com o Vojvoda. E não é culpa do técnico, o Santos melhorou bastante. Só que parece que falta a ambição dos jogadores, assim, aquela vontade de ganhar. Você vê o Mike e o Zé Rafael que vieram do Palmeiras, que foram multicampeões por lá. O Zé Rafael é um pouco mais que o Mike. Mas o Mike, gente, horrível. Mas eles não têm mais aquela ambição de vitória, de, sabe, que tinha no Palmeiras. Parece que eles estão meio acomodadões, assim, tomar uma praia e tal. Não dá pra entender. E aí, na hora que toma o gol, aí que começa a correr um pouco mais e tal, mas sabe, tipo, foi meio no Bumba Meu Boi ali, falta de jogadas, não dá pra entender, gente. É, com o Vojvoda, o time apresenta uma melhora absurda, mas eu acho que falta técnica dos jogadores, acho que é deficiência técnica mesmo que o Santos tem, de jogadores horríveis, que, nossa senhora, e falta treinar isso, né? As questões básicas do futebol, que a finalização é uma delas. Mas no geral, o Santos foi pra cima, tudo. Só faltou esse senso de urgência que eu falei, de querer ganhar, né? Não sei, a gente podia ter finalizado mais e mais certo, mas no geral, um empate com gosto amargo. O Grêmio fez o que quis, se segurou e esperou o melhor estilo Mano Menezes, jogou por uma bola e a gente ainda bem que conseguiu aos 43 ali, 44 fazer um gol, um belo gol. Faltou sorte também, os zagueiros do. Tava até com um rapaz lá, os zagueiros do Grêmio não erram nada, os caras não erram nada, inacreditável. É, mas no fim deu tudo certo, Santos deu certo entre aspas, né? Conseguimos fazer um gol de empate, o Santos saiu com um ponto pelo menos, pelo menos.
permanece a 5 pontos da zona de rebaixamento. O Vitória tem o jogo de hoje contra o Ceará. Bom, ver, né, se o Ceará consegue ganhar do Vitória. Vai ser um jogo difícil pro Vitória, né, inclusive. Vamos ver. O próximo jogo do Santos é contra o próprio Ceará, lá em Fortaleza. E, gente, eu espero que pelo menos um empate, né? Mas vamos ganhar, velho. A gente ganhou do Fortaleza lá, vamos ganhar do Ceará também. Santos que tem desempenho melhor fora de casa do que dentro de casa. Então, esperamos que possa se concretizar uma vitória, para que a gente possa dar uma aliviada, respirar. Era para ter passado o Corinthians, Atlético Mineiro, enfim. Sem muito o que dizer. Vamos dar as notas dos jogadores. O Gabriel Brazão não teve culpa no gol, foi pouco acionado, mas teve uma falha no gol que foi impedido. Por isso vou te dar uma nota 5, o Brazão. Porque você apareceu muito pouco no jogo, não que seja uma culpa sua, mas na hora que você foi acionado, infelizmente você falhou. E por uma mão ali a gente acabou não se concretizando aquele gol. E também a outra bola que foi no gol foi gol, né? Tipo, não que tenha sido culpa sua, mas na porcentagem, nota 5. O Luan Pérez falhou no gol novamente. Tem uns erros ali grotescos. O Luan Pérez dá nota 4 hoje para ele. O Alexis Duarte, nota 5, que também dá muito espaço. Nota 6, porque o Alexis Duarte no primeiro tempo foi o melhor jogador do Santos. Mas dá uns espaços ali, dá um pouco de medo, ainda não tem aquela confiança. Vamos dar tempo aí pro zagueiro. O Mike, nota 0, foi péssimo de tudo. No ataque, na defesa, no domínio, no passe, tudo. Mike, pavoroso, lento. Enfim. O Escobar também, nota 3, foi muito mal. O Escobar, no primeiro gol lá que foi anulado, ele dá o espaço pro jogador. Tipo, ele dá o corredor, ok? Mas ele dá um corredor, tipo, um espaço absurdo para um jogador que é veloz e habilidoso. Tudo bem você dá o corredor, mas você dá o corredor diminuindo o espaço. E daí ele dá um carrinho ali grotesco, e, enfim. Depois o resto eu acho que vocês viram. 3 pro Escobar. João Schmidt, eu não gosto do João Schmidt, ele é atrasado, erra muito passe, mata contra-ataques, muito toque para trás e lançamentinhos de lado ridículos que vão para o tiro de meta. Acho que ele dá uns 2 ou 3 tiros de metas pro goleiro lá do Grêmio. Nota 2 pro Schmidt, que eu não gosto desse jogador. Eu acho que é um jogador apático, sem personalidade e lento. Quem mais? Temos o Barreal também, que não fez uma boa partida, nota 3. O Roleiser errou muito, deu contra-ataques, nota 3 também pro Roleiser, que não fez uma boa partida. Bem abaixo o Roleiser, desculpa. Zé Rafael, que fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo, quando precisou. Vou dar nota 7, para mim foi o melhor do Santos no jogo. Muito bem o Zé Rafael, uma partida excelente. Nota 7. E a dupla de ataque, o Lautaro Dias vai ganhar um 7 também, porque fez o gol. E, cara, um cara que não para de correr, tenta todo o tempo, busca o gol, se posiciona bem. Nota 7. E o Guilherme, gente. Eu vou dar a nota do Guilherme em tudo que ele acertou no jogo. Que foi uma finalização que o goleiro pegou. De resto, ele não acertou absolutamente nada. Cruzamentos ridículos, dribles não existem, jogadas individuais péssimas. O Guilherme é um jogador, assim, para mim, medíocre. Não muda a minha opinião, aparece, é necessário para compor elenco, mas ele não é esse jogador titular absoluto. Talvez pela deficiência de jogadores no Santos, mas não porque ele é um jogador craque. Longe disso. Nota 1 pro Guilherme. Aos jogadores que entraram, o Igor Vinícius pouco foi acionado, nota 4 talvez, porque foi melhor que o Mike. O Souza, apareceu bem o Souza, tanto no apoio quanto na defesa ali, na nota 5 pro Souza. Jogou muito pouco tempo, mas no pouco tempo ele apareceu, fez cruzamento, fez algumas jogadas agudas ali, eu gostei bastante do Souza. Poderia ter entrado antes, porque o time do Grêmio estava coado, era uma boa opção. O Escobar já tinha amarelo e não estava apoiando muito bem no ataque. Demorou nessa substituição aí o Vojvoda. Quem mais? O Rincon, eu não entendi a entrada do Rincon, talvez tenha sido para ajustar a troca que o Vojvoda fez no intervalo, que eu também não tinha entendido muito bem. Daí entrou o Rincon para tentar ajustar ali o meio campo. Pouco acionado, dá nota 5 pro Rincon, que fez um ok, assim, um jogo ok, mas foi pouco acionado, enfim. Tiquinho Soares, Tiquinho, desculpa, você apareceu, você correu, tentou ali, mas tá muito mal e perdeu um gol que é inacreditável, meu amigo. Você não pode perder um gol daquele, de dentro da pequena área, 2 oportunidades para você fazer o gol.
Lembrando que o Lautaro também perdeu um gol também no mesmo lance. Mas 2 oportunidades de fazer o gol, você perdeu um gol daquele ridículo. Tiquinho, desculpa. Nota 2 pra você, porque foi muito ruim, muito abaixo dos gols que você perdeu. Desculpa, tem que ser honesto. Tentou, mas esses gols aí que você perdeu, cara, inacreditável. Quem mais? E o Robinho Júnior. Eu confesso que eu não esperava o Robinho ter a personalidade que ele teve. Teve uma personalidade absurda. Abriu, fez belos lances ali pelo lado direito. Gostei da entrada do Robinho, nota 6. Foi um dos melhores também, entrou muito bem no final do jogo. E teve uma oportunidade, claro, que o Wagner Palha tirou, o zagueiro do Grêmio. E quase fez um gol, fez o cruzamento lá do escanteio pro Zé Rafael, na hora do gol também do Santos. Então, nota 6 para você, o Robinho que foi muito bem. Mas o Voivoda tem uma ótima análise de jogo, né? Ele analisa muito bem, tem uma boa leitura de jogo, mas mexe algumas vezes errado e não troca o Guilherme, que eu não entendo porquê. Então, por isso, eu vou te dar nota 6 hoje. Eu acredito no trabalho, é um trabalho muito bom nesse começo. Acho que temos um técnico muito diferente de tudo que já passaram, um técnico realmente profissional que precisa de tempo, mas precisa também abrir mão de algumas coisas que você acredita ser certas e não são. O Guilherme é uma delas. O Escobar ter demorado para sair também, enfim. Mas no geral, gostei bastante, nota 6, porque não saiu com a vitória. E é isso, gente. Igual eu falei, o Santos pega o Ceará no próximo final de semana. Lá, lá no Ceará. Vamos ver como é que vai ser esse jogo. Mais um teste para cardíaco. Conseguimos na ponta ali, segurando a chave da zona de rebaixamento. Ficamos fora por mais uma rodada, mas podemos nos aproximar mais dependendo do resultado de Vitória e Ceará. Uma boa semana, como eu falei, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí na sua opinião, o que você achou desse jogo e dá aquele like para dar uma fortalecida pra gente. Voltamos em breve. Um abraço.